Pessoal, quando nós falamos a questão do sono, é sempre um tema delicado devido às interferências que nós possamos sofrer enquanto dormimos. E é curioso porque isso pode ter uma reverberação, inclusive, na impaciência que me toma quando eu acordo, ou algum outro sintoma que possa me acometer e que pode dizer de uma tentativa obsessora sobre mim enquanto eu estava dormindo. Em O Evangelho de Chico Xavier, no capítulo 190, Espíritos Obsessores, o Chico vai dizer que o espírito obsessor ele é altamente treinado para nos hipnotizar, porque é uma técnica que ele se especializa nisso, inclusive a escola no astral, para ensinar a hipnotizar, para especializar o espírito nessa conduta. E é um padrão da conduta desses espíritos que fazem cursos no astral sobre isso, hipnotizar as vítimas quando elas se retiram do corpo no momento do sono. Em sendo assim, eu posso acordar violenta, mal-humorada, igual essa noite, que ontem eu houvera, antes de dormir, rezado, conforme costumo fazer. E quando foi hoje de manhã que eu abri o olho, já me deu uma dor de cabeça que eu percebi que não era de praxe. E que pode, inclusive, ter a ver com algo que eu vivi enquanto dormia, com algum tipo de hipnotização que eu tenha recebido. E, inclusive, gente, eu tinha a sensação que, depois que eu levantei da cama, que inclusive eu, ao acordar, rezei, antes de levantar da cama, eu faço uma oração, conforme Jesus nos orienta que façamos, antes de dormir, ao acordar. E no momento ali que eu estava ainda com o olho aberto fazendo oração, uma dor de cabeça forte, diferente, atípica. E ao levantar, eu percebi alguma alteração mesmo energética, conforme fala aqui, tentando me levar para um mau humor, uma impaciência fácil. Aquela coisa que qualquer detalhe pode me fazer cair numa vibração menos digna. E quando é assim, conforme a hipnotização que nós possamos ter recebido, um mosquito se torna o suficiente para eu entornar o leite da minha vibração e acabar expressando termo chulo, reclamação, esbravejando, porque já estou sob aquela influência hipnótica que me leva a ter uma tendência a um comportamento desditoso na vigília. E eu tive essa impressão, inclusive eu fui para o trabalho e percebi esse o cuidado que eu precisei ter, porque realmente aí nós precisamos redobrar a vigilância mesmo, porque sabemos que estivemos sob algum tipo de ação hipnótica que pode ter feito alterações em nós que nos predispõem para uma dada atitude ou outra, mesmo que não haja um motivo em torno de nós. Mas aquilo acaba que faz qualquer vento virar um estupim, um gatilho e a gota d'água que entorna meu copo. E, inclusive, assim, até nas interações ali com as pessoas, a questão mesmo de uma energia que insistia em me arrolar
para uma queda mesmo. E, inclusive, quando é assim, precisa nos encontrar na prece, na vigilância, mesmo que estejamos fazendo algo, mas aquela atitude constante de permanecermos no positivo, no nobre, inclusive para que nós possamos levar algo de bom àqueles que estejam interagindo conosco e deixar algo positivo, ao invés de sermos levados por essa hipnose enquanto uma queda, porque sitiados nós somos, mas na vigilância e oração nós não somos arrastados por essas vibrações e por esses programações que foram feitas em cima de nós, e conseguimos a continuidade da ação elevada em meio àquilo que fazemos. E o Chico ele segue dizendo que nós não temos ideia daquilo que nos espera no além. Exatamente falando desses bolsões de sombra e de iniciáticos para hipnotização e sevícia e vingação, onde estamos sujeitos a sermos arrastados para esses locais e que os próprios sitiamentos que nós sofremos diz desse risco. Inclusive, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, há um texto, num recorte de uma de suas obras, em que ele vai explicar que nós somos sitiados pelas forças trevosas e que isso vira e mexe virá ao nosso encontro. O que nós podemos fazer é, pela nossa vigilância, oração e elevação moral, não sermos arrastados. Então a gente pode até ser sitiado, aquele povoado de vibração inferior, e realmente essa hipnotização, até mesmo uma tentativa de sevícia sobre nós, de conduzir o que fazemos, porque aí eu já percebo que está tentando escapulir de mim o que eu estou tentando fazer. Aí eu posso estar tentando sentir algo e aquilo tenta tirar de mim, fazer aquilo escapulir de mim. Estou tentando falar algo e algo tenta mudar essa rota, fazer aquilo sair do meu controle. E, inclusive, quando é assim, haverão interações entre encarnados que vão tentar nos arrastar de vez, se nós já estivermos sob aquele pressão hipnotizadora. Daí, alguém que está numa interação, seja ali passando algo para um grupo de adolescentes, e que vão acontecer situações ali que vão tentar puxar dessa pessoa uma conduta desequilibrada, uma palavra desequilibrada, onde ela pode até tentar fazer da maneira correta para ajudar, e inclusive tornar o tempo profícuo, produtivo, no bem, mas aquela vibração e aquela tentativa sobre ela, via aquela hipnose que ela recebeu, acaba tentando fazer com que ela, querendo fazer uma coisa, realize outra. E que diz, inclusive, de pressões coletivas mesmo, situações sobre nós, em que parece que tem cordões ao longo de nós que cada alguém puxa para um lado diferente, e que nós precisamos fortalecer nosso equilíbrio, unicidade espiritual, vibracional, de intenção no bem, foco no que realmente desejamos realizar, vontade, um querer firme, para
conseguir fazer aquilo ser real, mesmo em meio aos antagonismos no qual estamos imersos. E por isso a questão da urgência de dormirmos após fazermos a nossa oração, inclusive aqui entra a própria questão da análise do nosso dia, de ter um momento conosco, enquanto uma reflexão salutar daquilo que vivemos ao longo daquele dia, o que precisamos melhorar, aquilo que precisamos corrigir, aquilo que precisamos rever, e procurarmos fazer essa abordagem conosco daquele dia antes de fazermos a nossa oração final para deitar. Que inclusive, a hora que a gente deita na cama mesmo, ou senta ali antes de deitar, depois que já tivermos feito essa reflexão conosco mesmo, no nosso dia, a gente já faz a nossa prece, pede para Jesus nos levar para uma região de aprendizado, seja no centro espírita que militamos ou no local da sua preferência religiosa, para que enquanto você dorme, o seu espírito possa ir para um local benéfico, onde você possa ser útil e receber o tratamento caso esteja precisando, e o tratamento que estiver precisando. E essa questão, gente, da hipnotização passa por essas espreios que os nossos desafetos nos direcionam. Se eu não estabeleço uma defesa correta e adequada em relação a isso, eles fazem conosco o que bem entendem e da forma que entendem. E acaba que isso vai se expressar exatamente em muitos momentos que eu possa perceber que tento fazer determinada coisa e há uma tentativa subreptícia, mas constante e que não cede de me levar a fazer outra. Inclusive, assim, nas interações que nós temos e nas confusões que possam acontecer diante de nós. Então, tipo, alguém estava ali diante de alguns jovens ali para um momento de uma aula e, devido a uma questão de local ali da sala, que havia tido uma alteração ali na lugar de sentar onde cada qual estava para aquela aula, e alguns preferiram ficar uma fila num canto, para quem está virado para a turma, no meu canto esquerdo, numa sequência ali, e quem estava no último lugar dessa fila acabou ficando sem espaço direito até para sentar ali e reclamou da questão da quantidade de pessoas que haviam entrado ali, que tinha limitado o espaço daquele local. E enquanto ela começou a falar com algumas que estavam ali, algumas retrucaram e começou a virar uma discussão. Aí um colega que estava próximo pediu para parar, eu já estava ali fazendo uma colocação e demos continuidade, e aquilo pôde fazer uma interrupção, mas mostra que, de acordo com aquilo que nós tivermos vivido enquanto dormimos, existem programações de terríveis obsessões para que se tornem acontecimentos na vigília, visto que toda noite vai se repetir aquela sessão de hipnose, e por isso a situação vai só piorando se eu deixar. Porque hoje eu recebo uma hipnose, porque deitei sem dormir, porque estou invigilante. E veja que, mesmo quando nós rezamos, procuramos a nossa reforma moral,
e estamos vigilantes, atentos, eu posso sofrer uma sessão de hipnose pela minha própria condição sombria, de espírito inferior que eu sou, que comete erros, que pode não perceber, pode ter passado alguma coisa despercebida que eu não captei. E, inclusive, considerando, pessoal, que nós temos aqueles desafetos, inimizades do nosso pregresso e que podem retornar a nos procurar e nos prejudicar. Porque nós não sabemos todos os enlameios e as quedas nos quais nos envolvemos e tudo que ainda está por resolver, até pela nossa trajetória milenar mesmo. Em sendo assim, poderemos ser procurados e assodados, sitiados por esses espíritos que tentam nos obsedar, que nos espreitam, que nos odeiam. E que inclusive pode ser algo também gratuito, como uma tentativa de nos fazer ir para o lado deles e de nos aliciar, porque eles se preocupam com quantidade, porque sabe que o bem, se encarar tete a tete, um por um, o mal perde. Então, para eles terem alguma visão perceptiva de vitória naquilo que eles tentam fazer, eles aliciam quantidade. Em sendo assim, vai acontecer de isso acabar, mesmo que eu esteja na minha reforma moral, com a minha vibração em Jesus, eu poderei ser visitada e acabo sendo mesmo, até pela perseguição gratuita que acontece sobre aqueles que estão conseguindo fazer uma vibração boa em si mesmos, manter isso, que promana sempre do Cristo para nós. E se eu não tomo cuidado e não estabeleço a defesa adequada e o imperativo de me melhorar cada vez mais, toda noite eu posso ir recebendo uma hipnose pior. Porque, inclusive, isso vai sendo aprimorado da parte desses espíritos obsessores, que se conseguirem isso comigo essa noite, com o êxito de me arrolar e me arrastar para o lado deles, na próxima noite vão tentar ainda com mais ferramentais. E daí que vai virando uma sinergia, uma reação em cascata, que só vai fazendo piorar a minha condição. Chega num momento que isso desemboca, seja numa questão de sensualismo ou num crime inexplicável, que não se consegue elucidar, numa agressão violenta, numa discussão que às vezes começa entre pessoas que estão próximas de mim e que, se não tivermos uma intervenção, aquilo pode virar uma situação grave entre aqueles envolvidos, que inclusive diz do aumento dos casos de surtos que estão acontecendo entre nós, onde são relatados nos mais diversos ambientes da luta vulgar humana, do ganha-pão, a situação de adoecimentos que acontecem com aqueles funcionários ali, inclusive a questão de participação de um naquilo que o outro está fazendo, que acaba, que pode representar tanto uma
questão que tenta tirar um sentimento menos digno de mim, quanto um encontro comigo para me pegar em vigilante ou ser mais rápido que a minha vigilância, para me fazer cair. Tinha uma moça que ela estava ali no ambiente com alguns adolescentes e existe uma regra que estabelece não ser permitido o uso do celular. E em sendo assim, quando ele acaba sendo pego, é feito o pedido por quem está ali na frente para que volte a guardá-lo, mas acaba que alguns casos escapolem devido até à insistência que precisa acontecer, a repetição para conseguir algum êxito nesse sentido. E tinha alguém ali na frente, inclusive esse pedido é feito de quando em quando, e até essa questão dessa olhada ali, acompanhar a sala para garantir que esse eletrônico não esteja sendo usado. E uma professora que estava de fora, num outro ambiente, ao ver aquela que estava ali dentro e sai para poder ir pegar uma água numa outra saleta contigo, comenta de alguém ali na sala que ela estava que está usando o celular. Ou seja, alguém que está de fora estava acompanhando a situação ali dentro e aborda aquele que está ali dentro sobre a atitude que ele deve tomar. Noutra feita, uma questão ali de horários, da questão de aguardar ali dentro antes da saída, e mesmo não sair antes de ser feita a liberação por sinal, e quando acaba que alguém faz essa insistência e vai para a porta e acaba querendo sair, precisa ir ali para trazer de volta, alguém que passa ali já observa e acaba que te colocaria, no caso aquele que está ali dentro, que deveria estar organizando para que não se fosse para aquela porta, como responsável por alguma situação irregular que esteja acontecendo ali. E mostra que, seja no ambiente de trabalho que for, que nós estamos dando um exemplo pontual de um local específico, mas no trabalho que for, nós nos vigiamos, nós nos controlamos. E acaba que as ações obsessivas, elas tentam usar de coisas que fazemos uns com os outros para ser mais rápido que a nossa vigilância. Mormente se os obsessores perceberem que nós somos rápidos em vigiar e orar. Então, eles tentam criar situações em que eles sejam mais rápidos que a nossa rapidez no bem, na vigilância, na oração. Por isso que é uma questão de intensificarmos a nossa luz. Porque na medida que nós demonstramos uma validação moral para melhor, e essa rapidez nas experiências do Cristo e na assimilação das suas lições imorredoras e na vivência disso, nos antecipamos a cada passo para viver isso, os obsessores que nos espreitam e nos estudam, eles vão desenvolvendo técnicas de hipnose e de sitiamento cada vez mais sofisticadas e aplicando isso em nós, para irem conseguindo algum êxito conosco, no sentido que eles desejam, e adquirindo inclusive mais rapidez do que o que eles percebem em nós, seja para nos defendermos, seja para irmos em busca do que importa, de viver a caridade genuína. Daí, na pauta do que eles vão percebendo da nossa rapidez na caridade, eles vão desenvolvendo técnicas para agir sobre nós que sejam mais rápidas.
Por isso que o caminho com Jesus, ou eu intensifico a minha luz, intensifico a bondade no meu coração, a compaixão, a tolerância, a caridade, ou eu acabo perdendo. E em sendo assim, vai dizer dessa vivência que ocorre conosco e que, de alguma forma, estará nos alertar para atitudes novas, um querer mais sólido da nossa parte, para que possamos fazer esse enfrentamento. E em sendo assim, está acontecendo inclusive esse aumento dos surtos de funcionários nos diversos ambientes em que trabalham, devido a essa conexão espiritual nefanda, que tem a ver com a nossa lentidão em nos melhorar, em aplicar o bem em nós mesmos, em tornar parte do nosso comportamento normal os ensinamentos do Cristo, e que acaba por fazer um desatrelo que o obsessor, mesmo não sendo tão rápido, se torna mais rápido que nós, naquilo que ele impinge em nós, pela nossa lentidão moral, nas assimilações do bem, na vigilância que precisamos ter e no querer mesmo. Porque acaba, gente, que pede uma rapidez. A gente tem que aprender a ser rápido para o que precisamos realizar na nossa vida de bom. E também é algo que nós vamos desenvolvendo, nós vamos talhando. São atributos morais que a gente vai amealhando e que diz também de sair do nosso comodismo e entrar na ginástica moral. Porque quanto mais eu malho o meu espírito para as vibrações elevadas, para o pensamento positivo, para a ação nobre, mais rápido eu vou ser para viver isso. E assim eu consigo desviar dos sitiamentos que eu sofro e vou conseguindo intensificar esse movimento bonoso em mim. E nós podemos estar no centro espírita, militando, trabalhando, nós não temos uma garantia de infalibilidade, mesmo que eu esteja dirigindo o centro espírita que for, mesmo que eu seja aquela que estou à frente de dar trabalho ali na casa espírita, não há garantia. Ou nós abraçamos a vigilância, desenvolvemos a rapidez no nobre e internalizamos as lições do Cristo e vivemos a prece, mas tornando isso parte da nossa ação, da ficha de serviço no bem que deixamos após nosso passo para o nosso entorno, ou nós caímos e caímos desastradamente, porque o sitiamento ele vai acontecer, nós não temos uma bolha, não estamos resguardados da ação dos espíritos maus,
pelo contrário, nós estamos aqui num orbe de prova e de expiação, que tem aqui um pululo de espíritos de diferentes estágios e graus evolutivos. Sendo assim, nós estamos aqui com o acesso direto dos espíritos que vêm de região abissal, que é a região abismal, um pouco mais acima a região trevosa, região umbralina, que tem as suas gradações, o próprio Vale dos Suicidas, que mesmo a gente sabendo que no Vale dos Suicidas propriamente dito, Nossa Senhora cuida diretamente desses espíritos, mas mesmo assim nós estamos falando de interligações que acontecem com quem está no orbe como a Terra e que nos coloca em contato com todo tipo de situação e de energias, que se eu não tomo cuidado e desenvolvo as ferramentas morais para lidar com isso, isso me arrasta. E conforme Chico falava no texto lido, fazem conosco o que bem entendem, da forma que entendem, onde entendem que deva ser, porque nos arrastam mesmo. E isso vai ter as reverberações no vigília e acaba que vai dizer de crimes horrendos, guerras que pipocam por toda parte, que tem a sua gênese nessas hipnoses do sono, nessas agremiações em que os mais incautos, aqueles invigilantes, são arrolados para esses locais de sombra, são hipnotizados, são treinados para uma determinada conduta ao acordar, para uma determinada ação, e sem a proteção da prece, eles acordam e acabam dando aso àquilo que foi feito enquanto dormiam, nessas regiões sombrias que estão em toda parte. E nós não temos uma capa que nos isola disso. Nós estamos sujeitos a sermos mistificados, a sermos obsedados, a sermos subjugados. Se a gente não toma cuidado, a gente pode cair em fascinação, onde a minha razão é dominada por um obsessor, o meu raciocínio. Na subjugação, a minha vontade é dominada pelo obsessor. Tinha um dirigente de um centro espírita que ele vivia uma situação com a mulher em que eles já estavam separados dentro do ambiente de casa, e com isso já denotava algumas irregularidades ali daquela vibração ambiente, e ele à frente desse dado centro espírita, e fazia parte inclusive de uma mordição, uma combinação que aconteceu entre obsessores desse centro espírita para que ele viesse a ruir pela malfalácia e pela imoralidade em que eles estavam tentando arrastar esse dirigente, que por invigilância foi se deixando levar e acabou iniciando um relacionamento com uma jovem bem mais nova que ele, que veio a engravidar, e que quando ela houvera dito para ele, ele propusera o aborto. E se não fosse a interferência de Jesus, dos seus prepostos ali naquela situação, teria sido uma hecatombe fatal para aquela instituição. Mas Jesus orientou para que ele viesse a afastar da dirigência,
centro espírita até que pudesse regularizar a situação. Ele veio a separar da esposa, porque eles já estavam nessa situação, mesmo morando na mesma casa, e casou com essa moça para criar o filho que eles teriam, mas que passou por essa situação delicada porque ele estava obsedado, mesmo ali à frente daquela instituição. Ele se deixou levar por uma invigilância, por uma lentidão moral em que os obsessores foram mais rápidos do que ele, o hipnotizaram, conseguiram dele ações na pauta daquilo que foi hipnotizado enquanto ele dormia, e ele estava, depois de cometer já o erro que ele houvera caído com essa moça, ele estava para cometer um outro erro, que é o do aborto. Só não se concretizou pela ação dos benfeitores ali, daquele centro, que fizeram a interferência e as orientações respectivas para que aquele centro espírita não desmoronasse. Ou seja, a questão não é o que eu faço, porque não importa o trabalho que eu assuma para Jesus, que ele me pediu para fazer, eu continuo sujeita a ser enganada, a ser mistificada e a ser obsedada, que vai passar aí por essas técnicas que esses espíritos usam, como a hipnose, como o sitiamento, como o uso de ovoides, que também faz parte de um caminho que eles usam, que eles implantam ovoides no indivíduo, e esses ovoides acabam que são espíritos que tiveram esse atrofiamento do órgão perispiritual, e isso se deve a próprias condutas que eles trouxeram no mal mesmo, e que, devido à tentativa de sugar a energia daquele encarnado, é feito o implante daquele ovoide para tentar me comandar, me parasitar, me extenuar, para que eu não tenha força para fazer aquilo que eu preciso no bem, que eu desejo. Inclusive, a questão de implante de ovoide acontece com o desencarnado também. Conforme relato da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de espírito na região do umbral, que tinha em si, por exemplo, 3 ovoides, cada um espírito diferente que tinha sofrido essa atrofia e que estava ali colado nela por experiências pregressas, recentes, enquanto eles estavam encarnados, em que ela era uma senhora de escravos e houvera supliciado uma mãe e 2 filhos até a morte, e eles, não a perdoando, atravessaram o além e, pelas próprias vibrações doentias do ódio intensificando, veio o atrofiamento para a forma de ovoide e ficaram colados nela, implantados nela. Aí estava sendo preparada uma reencarnação onde ela, pelo caminho da maternidade, que foi a apelação feita para que pelo amor materno dissolvesse os laços de ódio entre esses 4, ela receberia os 3 como filhos, naturalmente com condições variadas, seja de delinquência ou de adoecimento orgânico, que aconteceria ali uma variação tanto da parte mental quanto orgânica, que seria dosada devido ao estado que eles estavam mesmo, que inclusive os 3 ali que houveram sido supliciados por essa mulher quando ela era senhora de escravos, viveram a atrofia do órgão perispiritual, por isso a entrada na carne seria com sequelas, naturalmente, mas seria necessário ela receber esses 3, que outrora foi mãe e 2 filhos que ela torturou até matar, para que, pela apelação do laço materno, fosse começado a dissolver os laços de ódio entre eles. Então, a questão do ovoide, ela não é só para um implante em quem está encarnado. Isso pode acontecer
o desencarnado está com ovoides em si. E fazem parte de técnicas que os obsessores usam. Até porque isso vai sugar minha energia, isso vai me atormentar, isso vai dificultar a minha rapidez no bem, a minha persistência no propósito nobre, a minha lucidez do que o Cristo pede de mim. Porque corrompe minhas energias, gera uma degeneração. Em sendo assim, quando nós falamos da situação das técnicas que existem, inclusive chips também são relatados, normalmente no livro Obsessão Desobsessão, da Sueli, em que ela vai trazer a questão de espíritos que usam esses implantes para fazer a sua ação nefanda, seja do ovoide, seja um chip, seja a própria questão de hipnose, que usa diferentes ferramentais que, por enquanto, estão defesos para a nossa percepção, mas que vai passar por esse vampirismo que começa a acontecer no meu organismo, que começa com uma invigilância insignificante da minha parte, com um descuido que passa despercebido para mim, e aquilo vai intensificando, porque o obsessor, ele pega a minha fresta moral, o meu descuido. Por isso que eu tenho que ser mais rápida no bem. Porque ele vai pegar a minha insignificante falha, o meu descuido que passou despercebido. Um pentelésimo invigilante da minha parte. E com isso ele vai ganhando esse enraizamento em mim, que vai tomando o meu ser, minha entranha, e com isso vai só fortalecendo a ação dele em mim. As hipnoses vão ficando mais intensas, mais eficazes, consoante o resultado que eles desejam. A própria questão daquilo que é implantado em mim, daquilo que é tentado, enquanto forças que me parasitam e que sugam minha energia, minhas possibilidades, e que me delinquencia, me deforma espiritualmente, energeticamente, me esgota. E enquanto essa questão da vampirização mesmo que vai caracterizar isso, porque aí é uma ação que me vampiriza, levando a diversos resultados de acordo com o interesse daqueles que atuam sobre mim, de acordo com os meus órgãos de choque, com a tendência que trago. E vai nos alertar para essa questão de desenvolvermos o nosso pensamento positivo, de nos mantermos em guarda, porque sempre pode piorar. Daí, se numa situação que eu estou, eu não trato de me antecipar no bem, de ser mais rápida na proposta nobre e de fortalecer o elevado em mim, acaba que eu vou só degenerando minhas possibilidades, denegrindo minha energia, porque essas interferências vão acontecendo sobre mim, vão me solapando, me levando a uma anemia moral, a uma deformação, a queda uma após a outra, e a gente não encontra o fundo do poço, vai só ficando pior. Inclusive aquilo que vai acontecendo conosco enquanto dormirmos, a reverberação disso e aquilo que fazemos na vigília,
com as consequências que isso pode levar, inclusive da própria questão de vir a se tornar um ovoide, que é essa atrofiação do perispírito, que mostra como é drástico, é triste, quando isso vai, porque não tem um fim do poço. Então pode chegar no estado de ovoide, o espírito, que começou com uma invigilância diminuta e vai passando, ele se deixa levar por essa situação e pode levar a uma deformação, como no caso de zoantropia, licantropia, onde eu acabo tomando formas animalescas, mas para dizer de situações que podem acontecendo conosco, naturalmente que o atrofiamento pro ovoide é um grau aí ainda além de comprometimento que acontece com esse espírito, mas mostrando que a longo prazo o que pode ir acontecendo, porque não tem um termo, um fim do poço, a não ser que os envolvidos na situação se decidam pelo perdão, aquele que está ali envolvido levante a sua bandeira da paz, mesmo que o outro não aceite, mas ele se perdoe, perdoe o outro, peça perdão e deseje por um caminho de heroísmo, de insistência no bem. E tome a vontade firme para seguir uma ascensão no caminho que o aguarda, e que ao longo desse caminho ele precisará ir fortalecendo consoante nós a nossa situação, sua vigilância, sua oração, para que possa cair menos, avançar mais, acertar mais e poder então divisar uma saída da sua atual encarnação, ou mesmo na sua situação no astral mesmo, uma condição melhor do seu porvir, especificamente falando da saída aqui da nossa encarnação, onde percebemos que deixamos o mundo melhor depois de termos passado por ele. E em sendo assim, podemos sair daqui percebendo que saímos dessa encarnação melhor do que entramos.